Olá, o nosso objetivo agora é analisar um fenômeno bastante interessante e bastante importante que acontece nos fluidos, que é o fenômeno de empuxo. Nós conhecemos este fenômeno e percebemos ele quando colocamos um objeto, como por exemplo uma bola, daquelas bolas que tem ar no interior, e tentamos forçar ela a ficar submersa na água. Vamos perceber que existe uma força que empurra a bolsa para cima e tende a que ela flutue. Empurra a bola para cima. Também esse fenômeno de empuxo é o que vai permitir que a gente entenda por que alguns corpos flutuam e por que outros não flutuam e afundam. Bom, então, para isso nós vamos introduzir o conceito de força de empuxo. Vamos considerar um cubo de material sólido, que está aqui representado, que está submerso em um líquido, por exemplo, em água. Esse cubo está com sua cara superior, a sua face superior, submersa a uma profundidade H1 e a sua face inferior submersa a uma profundidade H2. E vamos analisar as forças que estão agindo sobre o cubo devidas ao fluido, apenas aquelas que são devidas ao fluido. Então temos por um lado a força F1 agindo sobre a cara superior, sim? Esta força é devida ao impacto das moléculas que estão colidindo com a face superior do corpo, como vimos em um vídeo anterior. Temos a força F2 sobre a cara inferior, devido às colisões das moléculas com a face inferior. E também temos forças sobre os lados do fluido, aqui e aqui, né? Também devidas às colisões, sim? As forças deste lado apontando para a direita, a força deste lado apontando para a esquerda. Sim? Bom, a força total sobre os lados deve ser zero, porque o bloco está em repouso, ele não está se deslocando lateralmente. Então, as forças laterais somadas devem estar zero. Eu não vou considerar elas porque não vão me trazer nenhuma informação importante. Também existe a força-peso, sim? Mas a força-peso, agindo sobre o corpo, é uma força exercida pela Terra sobre o corpo, pela atração gravitacional da Terra, e ela, então, não é uma força produzida pelo fluido. Por isso que não vou descrever ela por enquanto. Então, resumindo, o que nós temos é que a força total exercida pelo fluido tem direção vertical e ela é igual à diferença F2 menos F1. Vejam que aqui eu estou colocando o eixo Y positivo para cima, o eixo Y negativo para baixo. Então, esta força F2, aqui que está apontando para cima, está apontando na mesma direção que o eixo Y+. Então, esta força é positiva. E esta força que está apontando para baixo tem a mesma direção que o eixo Y-, então tem sinal negativo. Muito bem, então a força total vai ser a diferença F2 menos F1 e vamos denominar essa força, que é a força total exercida pelo líquido, com a letra B. Então temos que B é igual a F2, que, pelo dito anteriormente, coloquei com sinal positivo, e menos F1, aqui coloquei o sinal negativo. Muito bem, agora vamos calcular o empuxo B. Queremos colocar esta força em função de grandezas relacionadas com o fluido, tais como a densidade do fluido, a pressão do fluido, as profundidades,
as quais se encontram o corpo. Então, vamos começar escrevendo a força F1. A força F1, vamos escrever como sendo a pressão 1 vezes a área. Então, neste ponto aqui, eu tenho uma pressão que eu vou chamar de P1, que está agindo ao longo de toda esta superfície, e esta superfície tem uma área A. E P1 é a pressão nesse ponto. Sim? Mas agora nós sabemos que esta pressão P1 aqui pode ser colocada em função da pressão na superfície do fluido. E nós sabemos que essa pressão pode ser escrita como P0 mais ρ do fluido vezes G vezes a profundidade. A profundidade aqui é H1. Então, ρ do fluido, GH1. Isso seria P1. Então, vamos colocar isto aqui. Isto é igual a P0 mais ρ do fluido, GH1. Tudo multiplicado pela área. Agora fazemos o mesmo para a força que está agindo na cara inferior, a F2. Então vamos escrever F2 como P2 vezes A. E agora eu quero escrever P2 da mesma maneira que eu escrevi P1. P2 é a pressão aqui, e ela vai ser a pressão que tem aqui em cima, a pressão atmosférica, P0, mais, isso está a uma profundidade H2, então vai ser P0 mais ρ H2 G, onde ρ é o ρ do fluido. Então vamos escrever aqui P0 mais ρ do fluido GH2 multiplicado pela área. Ok, então é isso que nós temos. Temos a expressão para F1, temos a expressão para F2, onde A é a área da base do corpo ou da face superior. Bom, então agora vou juntar as coisas como está escrito aqui. Vou fazer a diferença. F2 menos F1. Então vamos escrever B igual a F2 menos F1. Vou colocar F2, que está escrito aqui. Então simplesmente vou copiar o resultado. Vou colocar P0 mais ρ do fluido GH2 vezes A. Agora vou fazer menos F1 e vou copiar o resultado que está aqui. Então temos P0 mais ρ do fluido GH1 vezes A. Agora, vejamos que aqui tem P0A, P0A, sim? Então vou cancelar o P0. E aqui tem ρ do fluido GA, ρ do fluido GA. Vou tirar isso, fator comum. Então vamos colocar ρ do fluido GA, que multiplica a H2 menos H1. Mas H2 menos H1 nada mais é do que a altura H do corpo. Essa altura H que está aqui. Sim? Então temos
Rho do fluido, G, A, H. Mais AH seria a altura do corpo vezes a área da base. Então, isto nada mais é do que o volume do fluido. Sim? Então, temos ρ do fluido, G, volume do fluido. Vamos colocar o volume do fluido aqui. Que na verdade é o volume do corpo, né? Então, vamos deixar o volume. Assim. Ok. Então, isso é o que está escrito aqui. Temos o ρ do fluido, G, H por A, que é o volume. Muito bem. Então, resumindo, eu vou simplesmente copiar que B é igual a ρ, G, volume. Temos isso aqui. O B é ρ, G, volume. Aqui coloquei o ρ da água, ou ρ do fluido. Sim? E vamos analisar um pouco esta expressão. Esta é a força que o fluido está exercendo sobre o corpo. É uma força sempre positiva, porque a densidade é positiva. Aqui entra a aceleração da gravidade, né? O módulo da aceleração da gravidade que é positivo e o volume do corpo que é positivo. Então, esta força é sempre positiva, de acordo com o nosso sistema de coordenadas, que mostramos na figura antes. Positivo significa apontando para cima. Então, é uma força que aponta de baixo para cima. Por outro lado, podemos analisar o significado desta grandeza que está aqui. Sim? Ρ vezes o volume é a massa. É a massa de quê? É a massa do corpo, porque este aqui é o volume do corpo, mas usando a densidade da água. Então, é a massa que teria o corpo se ele fosse composto de água, em vez de ser composto da substância real da qual ele está feito. Então, é a massa do corpo, supondo que ele fosse feito de água. Ou, dito de outra maneira, nós podemos interpretar isso como o peso, né? A massa do volume de líquido que foi deslocado pelo corpo, que estava no lugar do corpo antes de que o corpo entrasse na água. Então, a grandeza ρAg representa o peso do corpo. Multiplicando por G, temos o peso. Né? Representa o peso do corpo, supondo que ele fosse composto da mesma substância do fluido. Também podemos interpretá-la como o peso do volume do fluido deslocado pelo corpo. Este resultado é conhecido como princípio de Arquimedes e pode ser enunciado da seguinte maneira: quando um corpo está parcial ou completamente imerso em um fluido, este exerce sobre o corpo uma força de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo. Está explicando com palavras isto que está aqui. Esta expressão que nós demonstramos aqui é uma demonstração que envolve um objeto com forma cúbica. O que acontece com um objeto de forma arbitrária? Bom, acontece que a demonstração pode ficar um pouco mais complicada, mas o que se demonstra é que o mesmo princípio é válido, independentemente da forma que tenha o corpo que está submerso na água. Então, a força de empuxo não depende da forma, depende apenas do volume do corpo que está submerso. Vamos agora analisar algumas aplicações que podem ser resolvidas e entendidas usando o conceito de força de empuxo. Então vamos analisar o que acontece com corpos que estão submersos em um líquido, em um fluido. Aqui temos dois casos. Temos um bloco cúbico aqui
de um material que tem a densidade menor que a do fluido, estou, por exemplo, considerando aqui água e madeira, sim? Então, a densidade desse objeto é menor que a densidade do fluido, sim? A gente sabe que isto, se a gente solta este bloco de madeira no fundo da água, ele vai se movimentar para cima, ele vai ser acelerado para cima. E aqui temos um objeto, como por exemplo um bloco de aço, que tem uma densidade, a densidade do objeto é maior que a densidade do fluido, então nós sabemos que isso vai afundar. Sim? E nós vamos tentar explicar por que isso acontece utilizando a força de empuxo. Para isso, o que nós vamos fazer primeiro é escrever as forças que estão agindo sobre o fluido. Essas forças já estão representadas aqui na figura. A força sobre o corpo submerso. Então, sobre este corpo submerso tem uma força que é a força de empuxo apontando para cima, como dizemos antes, e a força peso apontando para baixo, a força da gravidade. E aqui a mesma coisa. Sim? Aqui a força peso é maior que aqui, simplesmente porque este objeto tem uma massa maior. Sim? Dado um volume fixo, este aqui é de aço, então tem mais massa. Vejam que a força de empuxo para cima é a mesma nos dois casos, seja madeira ou seja aço, porque depende apenas do volume do corpo, neste exemplo os volumes são iguais, e da densidade do fluido, que aqui estamos em dois recipientes com o mesmo fluido dentro. Vamos escrever então agora as forças que estão agindo. Primeiro escrevamos o módulo da força de empuxo. Eu vou escrever só o módulo aqui. Então, o módulo da força de empuxo é B igual a ρ do fluido vezes G vezes o volume do objeto. Vamos escrever agora a força da gravidade. Simplesmente a força é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, mas a massa eu vou escrever como densidade por volume, é a densidade do objeto vezes o volume, multiplicado pela aceleração da gravidade. E agora vou fazer a diferença. A diferença dessas forças está escrita aqui. Esta é a força de empuxo, esta é a força da gravidade, e aqui está escrita a diferença. A diferença, então, seria, tirando o fator comum G vezes volume do objeto, seria ρ do fluido menos ρ do objeto por G pelo volume. Que está escrito aqui. Então, esta seria a força resultante. Vamos agora analisar esta força. Suponhamos, no primeiro caso, que o ρ do objeto seja menor que o ρ do fluido. Se o ρ do objeto é menor que o ρ do fluido, este número é menor que este número, isto aqui vai ser positivo, e, portanto, a força resultante vai ser positiva. Mas se a força resultante é positiva, significa que B menos Fg é positivo. E se B menos Fg é positivo, significa que B é maior que Fg. Então, se a força de empuxo é maior que a força peso, vamos ter uma força resultante apontando para cima, e significa que o corpo acelera para cima.
o corpo acelera para cima. Sim? Então, roda objeto menor que roda fluido seria o caso do bloco de madeira. Isto explica, então, porque quando a gente afunda o bloco de madeira, se a gente solta ele vai se movimentar para cima. Ok, então isso está resumido aqui. Agora vamos ver o caso de um bloco de metal. No caso do bloco de metal, temos que o rodo objeto é maior que o rodo fluido. Isso significa que aqui o rodo fluido é menor que o rodo objeto. Então isto vai ser negativo. E se isto é negativo, isto também é negativo. Então a força resultante vai ser negativa. Se a força resultante é negativa, significa que o B é menor que a força peso. Então, a força peso é maior que a força de empuxo e o corpo afunda. Isso explica então por que o bloco de metal afunda. Vamos analisar o último caso, que seria quando o ρ do objeto é igual ao ρ do fluido. Neste caso, isto aqui é zero. Ambos são iguais, é zero. Esta força aqui é zero. Força resultante é igual a zero. Isso implica que a força de empuxo é igual à força peso. E o corpo permanece em equilíbrio. O corpo permanece em equilíbrio. Bom, então, a nossa conclusão é que a direção do movimento de um corpo submerso em um fluido é determinada apenas pelas densidades do corpo e do fluido. Sim? Está aqui. O volume do objeto é fixo. A aceleração da gravidade já está fixa. Então, dependendo da densidade relativa do objeto em relação ao fluido, vamos ter um sinal da força resultante que é diferente, que é positivo, negativo ou nulo. Então, a direção do movimento, que depende da direção da força resultante, é determinada apenas pelas densidades do corpo e do fluido. Vamos agora analisar o caso de um corpo flutuante. Consideremos um corpo de volume V do objeto, sim, que está flutuando com uma parte submersa, como está indicado aqui na figura, e uma parte fora do fluido, uma parte fora da água. Então, isso ocorre justamente porque a densidade do objeto é menor que a densidade do fluido. Vamos calcular as forças que mantêm esse corpo em equilíbrio. Temos, por um lado, a força empuxo, que está aqui. Temos a força peso, que está aqui. E vamos escrever primeiro a força de empuxo. A força de empuxo é uma força B, que vai ser dada pelo ρ do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado. O volume deslocado seria o volume que está submerso, este volume que está aqui. Esse seria o volume deslocado. Volume deslocado. Por outro lado,
peso do corpo, a força gravitacional da Terra sobre o corpo, é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Sim? Quando estou aqui falando da massa, estou dizendo a massa do corpo inteiro, a parte submersa e a parte que está embaixo da água, a parte submersa e a parte que está fora da água. Então, isto seria ρ do objeto vezes o volume, ρ do objeto vezes o volume vezes G. E a força resultante vai ser a diferença entre as duas coisas. Então, temos B, que seria, temos a força resultante, que seria B menos a força peso, que vai ser igual a, no lugar de B, copio o que tenho em cima, ρ do fluido, G, V deslocado. E no lugar da força peso, escrevo ρ do objeto, VG. Mas isto tem que ser igual a zero. Simplesmente porque o corpo está em equilíbrio, as duas forças, uma para cima e outra para baixo, devem ser iguais. Então, isto é o que eu acabei de escrever agora. Antes, a força, temos a força empuxo menos a força de gravidade, aqui escrita em função de densidade e volume, tudo isso igual a zero. E agora, então vou isolar aqui, vou passar isto, na verdade vou passar isto para o lado de lá, então eu vou escrever ρ do fluido, ρ fluido, G, V deslocado, igual a ρ do objeto, G, V do objeto. Sim? Vou cancelar G e vou escrever isto como o quociente de volumes, né? Então, vou colocar V deslocado aqui dividido V do objeto. Então, V deslocado dividido V do objeto igual a ρ do objeto dividido ρ do fluido. Então, é isto que nós temos. O volume deslocado, que seria este volume aqui, dividido o volume total, que seria este volume aqui, é igual ao quociente entre o ρ do objeto e o ρ do fluido. Um exemplo típico disto aqui é o caso de um iceberg, né? A gente sempre ouve que o 90% do iceberg está submerso embaixo da água, né? Então temos uma parte muito pequena do iceberg que a gente vê quando a gente passa com um barco pela superfície da água, e temos um 90% dele que está embaixo da superfície. Isto é fácil de entender agora, graças ao conceito de empuxo, né? O iceberg está flutuando em repouso aqui, porque tem, por um lado, uma força peso do iceberg, que aponta para baixo, e por outro lado, uma força empuxo, que aponta para cima, e que é devida a parte que está submersa aqui. Sim?
Pelo que vimos antes, o cociente de volumes é igual ao cociente de densidades. Então, o cociente, o volume deslocado, dividido o volume do corpo, ou seja, o volume submerso, aqui, dividido o volume total do iceberg, que seria este daqui, é igual ao cociente entre o ρ do corpo, que seria o ρ do gelo, e o ρ do fluido, que seria o ρ da água. O ρ do gelo é mais ou menos 0,9 gramas por mililitro. E o ρ da água é mais ou menos 1 grama por mililitro. Então, este cociente dá 0,9. Significa que 90% do volume do corpo está submerso embaixo d'água.